Vamos bordar essa cereja junto comigo? Nesse vídeo eu vou te mostrar a lista de materiais, o molde para você copiar esse desenho e bordar aí na sua casa e as técnicas de bordado que foram utilizadas aqui. O que você vai precisar? Miçangão na cor vermelha, na cor rosa e verde, feltro para servir como base, bastidor com regulador, linha de poliéster, aquela linha de costura mesmo, na cor vermelha e na cor verde. Vamos precisar também de agulha. Se você usar miçangão, a agulha número 7 dá certo. Se for miçanguinha, precisa ser a agulha número 9, tá bom? E você também pode bordar direto na camiseta, se você preferir. Já tira o print aí do nosso desenho para você copiar e transferir para sua camiseta ou para o seu tecido e a gente começar. O ponto que nós vamos utilizar para bordar essa cereja se chama ponto contínuo. O ponto contínuo nada mais é do que uma sequência linear de miçangas ou de pedrarias, depende do material que você escolher. E para garantir que esse ponto fique bonito, nós temos 3 técnicas. Técnica número 1, espaçamento, que é isso que eu estou fazendo aqui. Eu estou medindo quantas miçangas eu preciso para fazer essa curva aqui. Se a gente não medir esse espaçamento direitinho, ele pode ficar torto, as miçangas podem ficar emaranhadas uma em cima da outra e não vai ficar bonito. Então, ó, mede, segura com o dedo se precisar. Aqui eu tenho uma curva, então eu estou segurando para garantir que eu tenha o contorno exato dessa curvinha aqui do coração. E a segunda técnica é essa que eu estou fazendo aqui, é o alinhamento dessas miçangas. Eu gosto de chamar de alinhamento externo. Eu batizei desse jeito porque a gente está exatamente fazendo pontinhos por fora das miçangas para deixar elas bem presas. Então, você vai fazer como se fosse um arco passando por cima dessas miçangas, prendendo entre cada uma delas. Como aqui eu tenho uma curva muito fechada, eu estou prendendo cada uma. Mas, se você tiver uma sequência mais retinha, dá para fazer de 2 em 2, para fazer mais rápido. Depois, a gente vai fazer um alinhamento interno, que nada mais é do que sair aqui entre as miçangas e passar com a agulha por dentro delas. Isso aqui dá uma arrumada boa nelas, viu? Se elas estiverem tortas, elas se arrumam nesse momento. Mais uma vez, estou fazendo aqui o espaçamento, ó. Ajustei com o dedo para garantir que eu tenha o espaço correto dessas miçangas, o espaço exato que eu preciso aqui. Depois eu volto prendendo elas por fora, fazendo o alinhamento externo. Depois volta passando com a linha por dentro. E assim nós vamos repetir até contornar todo o coração. Tira as miçangas quando você achar que tem muitas, mede o espaçamento, entra com a agulha, prende elas e volta fazendo o alinhamento externo. Então, nós vamos repetir essas 3 técnicas até terminar o nosso coração. Quando você precisar fazer o arremate, você pode fazer ele assim, ó, embaixo das miçangas. Você faz um pontinho para criar uma alça como essa, ó. E vai passar com a agulha por dentro dessa alça. Assim a gente consegue arrematar embaixo das miçangas e eu não vou ter aquele avesso cheio de nó, cheio de bolinha. Então, se você está bordando direto na camiseta, é muito importante fazer esse acabamento para não ficar aquele avesso embolado. Vamos continuar o nosso contorno. Mesma coisa, tá, gente? Mede o espaçamento que você precisa, faz aquela sequência de miçangas, volta prendendo por fora, fazendo o alinhamento externo, depois faz o alinhamento interno. E repete isso aí até fazer todo o contorno do coração. Lembrando que nas curvinhas precisa dar uma ajudinha com os dedos para ficar bem organizado. Principalmente essa curvinha final aqui, precisa deixar uma miçanguinha na ponta para fazer uma curva perfeita. Vai arrumando com os dedos para que esse contorno seja fiel ao seu desenho. Mais um truque muito importante é na próxima carreira. Para ela ficar bem coladinha com a primeira carreira, você vai empurrando assim com os dedos enquanto você borda, que aí você vai juntando elas, enquanto você vai prendendo, você vai deixando ela bem próxima da primeira carreira. Ó, tá vendo que eu tô segurando aqui com os dedos? Então, você vai segurando elas para elas ficarem bem juntinhas da primeira carreira que você bordou. Assim, você vai ter um bordado bem ajustado.
Para fazer o nosso ponto de luz, eu coloquei 4 miçangas na cor rosa. E mais uma vez, ó, vai segurando com o dedo enquanto você vai prendendo elas. Quanto mais você se aproxima do centro, mais o espaço vai ficando reduzido. Então, é como se você estivesse montando um Lego, sabe? Precisa ir encaixando, ó. Aqui sobrou um espacinho, eu vou colocar só uma miçanga, para não ficar nenhum espaço visível, ó. Vai encaixando uma miçanguinha naqueles buraquinhos que você achar que sobraram. Vamos fazer de novo o ponto contínuo para fazer as hastes, os galinhos aqui da cereja. É só fazer uma sequência retinha mesmo, com as miçangas verdes. E para folha, nós vamos fazer o ponto folha, que já é outra técnica. Como que a gente faz o ponto folha? O primeiro ponto vai sair lá da pontinha da folha até o meio dela. E os próximos pontos saem das laterais desse ponto anterior. Então, você sai aqui, ó, na lateral lá em cima, e vem para o centro da folha, sempre levando para o centro. Ó, saí aqui da lateral, respeitando o risco da folha, respeitando o meu desenho, e eu entro no meio da folha. Então, eu tenho uma linha central, que eu vou respeitando essa linha, eu sempre vou trazendo os pontos para ela. Essa é a técnica do ponto folha. Olha só, eu tô sempre saindo lá da lateral e vindo para o centro. Assim a gente consegue deixar essa folha com volume e bem bonita. Então, nesse desenho aqui, nós temos 2 pontos, o ponto contínuo e o ponto folha. Olha como ficou legal. Terminamos aqui, último pontinho, e pronto, gente. Olha só como ficou. Se você é iniciante, é muito legal fazer com miçangão. Se você já tem um pouco mais de experiência, faz com a miçanguinha que também vai ficar lindo. Vejo você no próximo tutorial.